Ei pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, nossa aulinha de hoje nós vamos fazer a revisão das nossas 3 últimas aulas e a correção dos nossos exercícios. Espero que todos tenham acertado. Então, vamos para a nossa revisão e correção das nossas atividades e nossas aulas de educação física. Então, nossa primeira aula foi sobre os jogos cooperativos. Então, o que seria cooperar? É juntar com alguém, é colaborar, é eu não fazer nada sozinho, eu sempre necessito do outro para fazer algo. Igual a imagem está aí das formiguinhas, que uma formiguinha está ajudando a outra, para que se possa passar essa folha para o outro lado. Então, uma formiguinha foi ajudando a outra. Então, por que a gente colabora? Porque a colaboração, ela nasce da necessidade que nós temos de conviver todos juntos, de unirmos. Então, o que são jogos cooperativos? São jogos para compartilhar, unir as pessoas, reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. Quais são as características, então, né? Onde todos são responsáveis por aquele jogo e todos são responsáveis pela vitória. E quais são os princípios dos jogos cooperativos? É cooperar, é aceitação, é envolvimento e diversão. E a gente também vai estar falando um pouquinho agora dos jogos de competição, os jogos competitivos. E quais são, então, os valores dos jogos competitivos? É perder ou ganhar, respeitar as regras, respeitar o seu adversário, a determinação, a autossuperação. E nos jogos competitivos, as suas principais regras, elas precisam ter muita clareza e objetivo. Eles precisam ser bem objetivos, para que todos possam entender como que funcionam as regras daquele específico jogo. Então, agora a gente vai para a correção das nossas atividades. Atividade 1. Em relação à cooperação e competição, escreva as principais diferenças entre elas. Então, o que é cooperar? Cooperação é compartilhar, unir, reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. Todos participam juntos. E não tem uma equipe vencedora, todos ganham. E a competição tem sempre a equipe que ganha e a equipe que perde. A segunda pergunta foi: dê 3 exemplos de jogos cooperativos que você conhece. Então, é uma pergunta bem pessoal. Eu coloquei o bombolê, o telefone sem fio e o escravo de Jó, que são brincadeiras bem conhecidas no nosso meio. Mas aí vocês colocam a brincadeira que vocês conhecem. A nossa terceira pergunta foi: os principais jogos competitivos. Quais são, então, os principais jogos, né? Eu botei o futebol, o Uno e o cabo de guerra. Como a pergunta anterior, cada um coloque os jogos que vocês conhecem. Quarta pergunta. Em relação à imagem, diga qual é jogo cooperativo e qual é jogo competitivo. A primeira imagem, então, é da brincadeira do bombolê, passa o bombolê. Então, é um jogo cooperativo. A segunda imagem é o cabo de guerra e é um jogo competitivo. A terceira imagem é o jogo da velha e ele é um jogo competitivo. A quarta imagem é pular corda e é um jogo cooperativo. A quinta imagem é um jogo de basquete e é um jogo competitivo. E a última imagem, sexta, é a amarelinha, que é um jogo cooperativo. Vamos então para a nossa segunda aula, que foi sobre os esportes de aventura. Então, o que são os jogos de aventura? São os esportes com maior grau de risco físico, dando as condições de altura, velocidade ou outras variantes que são praticadas. Então, a gente colocou 3 imagens como referência, que é o menino andando de skate, o raft e o rapel. Então, como que são classificados os jogos de aventura? São os esportes de aventura na natureza e os esportes radicais urbanos. Nessa aula nós vamos ver os esportes de aventura na natureza e na próxima aula nós vamos ver os esportes radicais urbanos.
Então, os esportes de aventura na natureza são praticados em um ambiente natural, com toda uma influência da natureza e suas variáveis, como a temperatura, o vento, a chuva. Aí a gente colocou 3 exemplos: a asa delta, o workboard e a tirolesa. A nossa próxima, outros exemplos também de jogos de aventura na natureza é o arborismo, o bug jumping, paraquedismo, o slackline e a escalada. E a gente tem dentro desses esportes na natureza os esportes que são considerados de rios ou mares, que eles necessitam de água para estar praticando, que é o rafting, o mergulho, o workboard, o surf, o stand-up paddle e o caiaque. E quais são os esportes de aventura que a gente precisa ser praticado no ar, aéreo? Aí eu coloquei também o slackline, que o slackline pode ser tanto numa superfície mais baixa, de 1 metro, ou também ele pode ser praticado numa montanha bem alta, né? E o rapel, mas sim, entre outros, a delta, né? Paraquedismo, entre outros, que também são praticados no ar, precisam do vento. Então vamos para a correção das nossas atividades. A primeira pergunta são: quais são os benefícios de se praticar esportes de aventura? Então, quais são os benefícios? Ela previne lesões, melhora a concentração, a consciência corporal, a velocidade das reações e a coordenação. Fortalece todos os músculos do corpo, principalmente os membros inferiores e região abdominal. O alívio do estresse e o contato com a natureza. Fortalece o sistema imunológico, melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a capacidade de concentração. Trabalha os membros superiores, bíceps, tríceps e tórax. Desenvolve a elasticidade corporal e a coordenação motora no praticante, que ganha mais precisão nos movimentos. A gente vai para a nossa segunda pergunta: quais são os esportes de aventura na natureza? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, mas tem vários. Eu coloquei asa delta, workboard, tirolesa, arborismo, bug jump, slackline, escalada e paraquedismo. Mas aí vocês colocam as que vocês quiserem, que a gente aprendeu durante a aula. Quais são os esportes de prática nos rios ou mares? Aí eu coloquei rafting, mergulho, workboard, surf, stand-up paddle e caiaque. Mas como eu falei, vocês ficam à vontade. Coloque as que vocês conhecem. A quarta e última pergunta: descreva quais são esses esportes. Então, nossa primeira imagem é o rafting, a segunda é o skate, a terceira o rapel, a quarta a asa delta, a quinta o workboard e a última a tirolesa. Aí eu botei ainda o arvorismo e bug jump. Então a gente vai para a nossa próxima aula, que foi a nossa terceira aula. Como a outra a gente viu sobre os esportes de aventura na natureza, agora a gente vai ver sobre os esportes radicais urbanos, aqueles que são praticados dentro da cidade. Então a gente vai começar pelo Le Parkour. O que é o Le Parkour? É a arte de deslocar-se de um ponto ao outro bem rapidamente, usando apenas as regras de saltar os obstáculos como rampas, escadas, muros, corrimões, calçadas e árvores. Qualquer lugar onde se possa escalar e explorar apenas os seus recursos, seus limites. Então, Le Parkour, a gente usa apenas o corpo. Então, eu só uso, o meu único recurso é o meu próprio corpo. Então, quais são as principais características do Le Parkour? Eu posso fazer inúmeras manobras, a liberdade completa do corpo, a superação dos obstáculos e limite, e ela pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres. Quais os equipamentos que a gente utiliza para essa prática esportiva? A gente precisa de ter uma roupa bem leve, bem confortável. Então, a gente sempre indica camiseta leve, uma camisa leve, calça de moletom, porque você consegue fazer os saltos, as manobras, mas também vai estar protegido em caso de queda, e um tênis tipo cross country com solo antiaderente, para não escorregar. Aí, o nosso próximo esporte que a gente vai aprender de prática urbana é o skate.
que é o skate? É um esporte radical que sua prática consiste em realizar manobras de deslizar sobre o solo com ou sem obstáculo, equilibrando-se sobre o skate. Então, o skate ele foi criado lá nos Estados Unidos na década de 60, na cidade de Califórnia, onde os surfistas eles queriam andar com a prancha sobre a cidade. Então, eles resolveram colocar na prancha de surf rodinhas. Aí começaram a andar de skate dentro da cidade. Então, o skate na nossa próxima Olimpíadas, que seria esse ano, mas infelizmente por causa da pandemia, ela foi remarcada para 2021. Ele não era uma modalidade olímpica e esse próximo ano ele entrou no calendário para ser uma modalidade olímpica. Então, na próxima Olimpíadas, a gente já vai ter a presença do skate. E aí, os nossos brasileiros, eles levaram 12 atletas para essa Olimpíada, né? Em duas modalidades, que é a park e o street. E os principais atletas que vão participar da Olimpíadas, que a gente tem os nossos principais atletas brasileiros, a Letícia Buffoni, o Lu Oliveira e o Kelvin e o Nijan Ruston. Mas tem outros, tanto que nós vamos ser 12 atletas na próxima Olimpíada. Então, o skate ele tem duas modalidades, que é o street, que é o skate de rua, onde são praticados utilizando a arquitetura da própria cidade, por exemplo, banco, escada, corrimões, calçamentos como obstáculos para executar suas manobras. Então eu utilizo apenas o que tem na rua, o que tem na calçada, um banco de praças, apenas isso. E a outra modalidade, que é o skate park, já são pistas que são construídas e muito bem projetadas, pensando em cada manobra que o skatista possa tentar dar. Então, só quando a gente vê aqueles lugares preparados para a prática do skate, essa modalidade se chama skate park. A gente vai então para as atividades, né? A primeira pergunta é: o que é o Le Parkour? Então, é a arte de deslocar-se de um ponto ao outro rapidamente, usando apenas técnicas para saltar os obstáculos como rampas, escadas, muros, corrimões, calçadas e árvores. Qualquer lugar onde eu possa escalar e explorar apenas o recurso dos seus próprios limites. E quais são as principais características do Le Parkour? A segunda pergunta. Inúmeras manobras, liberdade completa do corpo, superação dos obstáculos e limite, e ela é praticada tanto por homens quanto por mulheres. Vamos para a nossa terceira pergunta. O que é o skate? É um esporte radical e sua prática consiste em realizar manobras, deslizar sobre os solos com ou sem obstáculo, equilibrando-se sobre o skate. A nossa quarta pergunta: quem são os principais atletas do skate que participarão das próximas Olimpíadas? Aí a gente colocou a Letícia Buffoni, o Luan de Oliveira e o Kelvin e o Nijan Ruston. Então é isso, eu espero que todos tenham acertado, que todos tenham gostado das nossas 3 primeiras aulas e a gente vai dar sequência na próxima semana com as nossas aulas. Tchauzinho para vocês!